Apareceu aí, né, Donizete? Apareceu. Valeu, obrigado. Já mudaram para vocês aí o layout? Para mim já. Já desde a outra, já lembra? O meu não mudou ainda. No celular ou no computador, Donizete? Computador. Ah, o computador, o meu também não mudou, não. É que vocês são antigos, né? Nós somos desprezados. Lembra que eu falei para vocês, Donizete? Olha, a tela está diferente. Já duas para trás. Né? Boa noite, Zeca. Boa noite, Zeca. Está sem microfone. Boa noite a todos. Boa noite, Denise. Boa noite, Denise. Boa noite, Denise. Donizete, Oi, só um Denise. instante. Ontem eu achei o som do seu microfone muito baixo. Alguém mais reclamou? Um falou, outro. Acho que alguém mais falou. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje sim. Mas ontem e antes de ontem, não. Está na altura normal a minha aqui, viu? Boa noite a todos. Boa noite, Judite. Com licença. Boa. Primeira dama. O Edson, a 15 voltou tudo? Voltou, Donizete, mas é que você tinha falado até com a Silvia. Eu vou só uma terça em cada três, né? Está eu, Carlinhos e o Valderrama fazendo meia hora e o Ismael faz a outra meia. Tinha 10 pessoas, não passa disso, não. Tem pouca gente mesmo. É só um dia ou tem mais? Não, é de segunda a sexta. Todo dia? Todo dia. E à tarde de terça-feira. Das 2 às 3. Gozado que à tarde está indo mais gente que à noite. Certo. Deus abençoe. Tem que... Como tem pouquíssimas pessoas, fica bem espaçado, sabe? Mas é complicado mesmo. Mais um minuto e começamos.
todo mundo quietinho hoje. É que já está na Boa hora, noite, Silvia. Donizete. É eu que Boa quase noite. perdi hora hoje. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Jesus de Nazaré, irmãs e irmãos. 20 horas e 1 minuto. Vamos começar a nossa reunião estudando a Revista Espírita. Como já dissemos, inédito no Jesus de Nazaré, e muitos centros espíritas não se preocupam com esse tipo de estudo. Nós agradecemos a presença de todos, desejamos que possamos permanecer em paz, fraternalmente, os bons espíritos estejam conosco. Passamos a palavra ao Edson, que fará a oração e a sua exposição. Boa palestra, Edson. Muito obrigado, Donizete. Vamos, nesse instante, elevar nosso pensamento a Jesus, rogando toda a proteção, todo o amparo, que a reunião se transcorra na mais profunda harmonia. E aproveitamos para também rogar a equipe espiritual do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, e peço a todos que mentalizem neste momento a figura tão doce do Mateus, do Mateuzinho, nosso companheiro da Mocidade Espírita Jesus de Nazaré, que hoje retornou à pátria espiritual. Rogamos as bênçãos desta equipe espiritual na reentrada desse nosso irmãozinho, que tanta alegria levou a nós no centro. Ele possa ser protegido, amparado. E também pedimos toda a proteção para sua mãe, seu pai, acalentando o coração de ambos, confortando, dando-lhes a fé, e que tão logo seja possível que ambos possam ser levados ao plano espiritual para visitar o Mateus e ter a certeza de que ele continua bem, ele está muito amparado. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo amparo desse nosso irmão, que ajudou-nos no Grupo Espírita Jesus de Nazaré, levando alegria, levando a sua amizade. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o segundo trimestre de 1859 da Revista Espírita. Esse segundo trimestre tem 24 artigos, nós vamos tratar de 4. Nós sempre estamos convidando a todos para que baixem essas revistas, né? Para poder acompanhar os demais artigos, são muito bons. Por falta de tempo, nós não iríamos conseguir tratar de todos. Mas é muito interessante estudá-los, lê-los. Então, artigos utilizados nas obras básicas. Então, nós sempre estamos colocando esses artigos que, geralmente, nós não vamos tratar aqui às quintas-feiras, justamente porque nós estamos, esses artigos, tanto do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho, nós já temos cursos no Jesus de Nazaré que trataram, inclusive, com cursos que foram gravados. Então, quem quiser acompanhar, fica... Então, desses artigos que nós vamos falar aqui, nós não vamos tratar. Então, artigo Fraudes Espíritas, de abril de 1859. Kardec incluiu no Livro dos Espíritos, segunda parte, do charlatanismo e do embuste, no item Fraudes Espíritas, no Livro dos Médiuns, segunda parte. O artigo Os Mundos Intermediários ou Transitórios, de maio de 1859, Kardec incluiu no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6, da Vida Espírita, item Mundos Transitórios, questões 234 a 239. Nós já falamos aqui que Kardec, em 1860, ele reformulou a primeira edição do Livro dos Espíritos, não só
aumentando de 501 questões para 1019, mas mudando tudo. Quando nós fomos tratar disso na Revista Espírita do ano de 1860, nós vamos destacar isso. Terceiro artigo, o músculo fanfarrão, de junho de 1859. Kardec incluiu no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, dos sistemas, item sistema do músculo estalante. O quarto artigo, conversas familiares de além-túmulo, Francisco Arago, nós vamos tratar dessa pessoa na noite de hoje. Kardec incluiu uma das questões que foi feita a ele no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 11, dos Três Reinos, questão 589. Então, nós vamos começar a tratar de um artigo que Kardec colocou na revista de junho de 1859, chamado Intervenção da Ciência no Espiritismo. Então, Kardec começa falando o seguinte: a oposição das corporações de sábios é um dos argumentos que os adversários do Espiritismo invocam sem cessar. Por que não se apossaram do fenômeno das mesas girantes? Se eles tivessem alguma coisa de séria, disse, não teriam vigiado em negligenciar fatos tão extraordinários, e ainda menos tratá-los com desdém. Então, Kardec colocou esse artigo no seguinte sentido: olha, as pessoas falavam o seguinte, se fosse fenômenos reais, o das mesas girantes e a consequência da codificação espírita, por que os cientistas não trataram disso? Até trataram com desdém. É isso que Kardec vai tratar nesse artigo. Então, Kardec começa a dizer o seguinte: de início, é um grande erro dizer que todos os sábios estão contra nós, precisamente porque o Espiritismo se propaga na classe esclarecida. Nós já vimos isso, né? Quando até hoje, em todas as casas espíritas, o nível de escolaridade dos frequentadores de uma casa espírita é mais elevado do que de outras religiões. Do fato que o Espiritismo não tem ainda direito da cidadania na ciência oficial, isso prejuga a questão, disse Kardec. Se a ciência jamais houvesse se enganado, sua opinião aqui poderia pesar na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Ela não repudiou como quimeras uma multidão de descobertas que mais tarde ilustraram a memória de seus autores? Isso quer dizer que os sábios são ignorantes? Kardec ele coloca de uma forma bastante precisa, né? Seguramente não. Não há pessoa sensata que não renda justiça a seu saber, embora reconhecendo que não são infalíveis e que seu julgamento não é em última instância. Seu erro é de resolver certas questões um pouco levianamente, fiando-se muito em suas luzes, antes que o tempo tenha dito a sua palavra, e expor-se, assim, a receber desmentido da experiência. Cada um não é bom juiz, senão naquilo que se é de competência. Se estáis doente, vós fareis tratar por um arquiteto? Não. Cada um no seu ofício. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agentes as forças materiais. Os do espiritismo têm por agentes inteligências, que têm sua independência, seu livre-arbítrio, e não estão submetidos aos nossos caprichos. Eles escapam, assim, aos procedimentos anatômicos ou de laboratórios e aos nossos cálculos, e desde então não são da alçada da ciência propriamente dita. Nós já vimos assim experiências que faziam com o médium, de o médium ficar
distantes, tentando achar qual a carta que eles estavam virando. Ou então, eles impõem um monte de perguntas para um espírito superior. Os espíritos superiores, eles sempre são bondosos, mas eles não vão se submeter a pessoas que vão colocá-los em dúvida, sendo que eles têm muitas pessoas necessitadas do auxílio. Por que eles vão ficar fazendo tudo que os outros estão impondo a fazer, sendo que por mais que eles mostrem, daqui a pouco nós vamos ver isso, por mais que eles mostrassem prodígios, as pessoas que estavam ali não iriam aceitar. A ciência estava, pois, afastada do bom caminho, quando quis experimentar os espíritos como uma pilha voltaica. Ela partiu de uma ideia fixa, no qual se aferra e quer forçosamente ligar a uma ideia nova. Para nós aprendermos qualquer coisa na vida, é necessário nós abstermos daquilo que nós achamos que sabemos. Então, é a mesma coisa, quando nós vamos tomar, quem toma assim, cerveja, se o copo estiver cheio ou pela metade de vinho, ele tem que tirar o vinho para depois colocar a cerveja, não é? Se colocar a cerveja junto com o vinho, vai ficar horrível. Então, para nós aprendermos qualquer coisa nova, nós tínhamos que pensar assim, eu vou me abster de tudo que eu acho que sei, porque aí eu estou deixando minha mente aberta para uma coisa nova. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Fracassou assim deveria ser, porque operou tendo visto uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, concluiu pela rogativa, ou seja, tentava colocar esse conhecimento espiritual como se fosse as coisas materiais, e aí não iam chegar a lugar nenhum mesmo. Hoje, os crentes são os tratados de loucos. Amanhã será a vez daqueles que não crerem, absolutamente, como se chamou outrora de loucos, aqueles que criam que a Terra gira, o que não a impediu de girar. Mas nem todos os sábios julgaram do mesmo modo. Ocorre que se fez o raciocínio seguinte: não há efeito sem causa, e os mais vulgares efeitos podem colocar no caminho os maiores problemas. Se Newton tivesse desprezado a queda de uma maçã, se Galvani houvesse repelido sua serva quando ela lhe falou das rãs que dançam no prato, talvez estivéssemos ainda procurando a lei da gravidade e as fecundas propriedades da pilha. O fenômeno que se designa sob o nome burlesco de dança das mesas não é mais ridículo do que o das danças das rãs, e ele encerra, talvez, também algum desses segredos da natureza que revolucionam a humanidade, quando se lhe tem a chave. Então, Kardec ele demorou para aceitar os fenômenos espíritas, que algumas vezes um dos que foram falar para ele era tão entusiasmado que fez com que ele descresse mais ainda. Ele falou, que as mesas se movimentam, eu até concordo que isso pode acontecer, porque o magnetismo pode ser usado nisso, mas que elas respondam perguntas, aí já vai mais longe. Mas até que um amigo muito sério, sem estar empolgado, chamou para ir numa reunião. E aí ele percebeu que os médiuns que estavam ali recebendo as mensagens não tinham condições culturais, nem de cunho científico para estarem dando aquelas respostas. Então, Kardec, a partir de fenômenos simples, percebeu a grande doutrina que estava por trás daquilo. Mas os cientistas, na maioria deles, não tinham essa motivação de procurar uma coisa nova e se deixavam levar baseado no que eles sabiam. Parte também porque a religião, durante todos os tempos, ela procurou sufocar as ideias científicas. E isso criou nos cientistas uma espécie de preconceito contra qualquer coisa
que pudesse ver da religião ou do mundo espiritual. Porque da mesma forma que eles foram tolhidos, que eles foram levados muitas vezes à morte por negarem, por exemplo, que a Terra não era o centro do universo, que era a Terra que girava em torno do Sol, isso fez com que eles tivessem uma resistência muito grande em aceitar as coisas vindas do mundo espiritual. Eis notadamente o que nos disse um sábio doutor médico, há pouco incrédulo e hoje adepto fervoroso. Ele disse o seguinte, esse médico: disse que seres invisíveis se comunicam, e por que não? Antes da invenção do microscópio, supunha-se a existência desses milhões de animálculos que causam tanto estrago na economia. Onde está a impossibilidade material de que há no espaço seres que escapam aos nossos sentidos? Teríamos, por acaso, a ridícula pretensão de tudo saber e dizer a Deus que não pode mais nos ensinar? Se esses seres invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não se comunicariam conosco? Talvez seja uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas que não supunhamos. Que horizonte novo isso abre ao pensamento. Que vasto campo de observação. Quantas coisas misteriosas explicadas. Aqueles que nisso creem são lançados no ridículo. Mas o que isso prova? Não ocorreu o mesmo com todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, cumulado de desgostos, tratado de insensato? Essas ideias, disse, são tão estranhas que a razão a elas se recusa. Mas aquele que se houvesse dito há apenas meio século que algumas horas se corresponderia de um lado ao outro no mundo hoje, com o celular, não é nem mais fio, né? Porque o fio até a pessoa podia compreender. Mas hoje, com o celular, qualquer criança sabe que você falou ali, uma onda sai, vai para uma estação retransmissora, vai lá para o satélite, vai para outra estação retransmissora e vai para outro celular, lá no Japão, no mesmo segundo. Então, hoje, a gente entende isso naquela época. Eis as questões de um sábio, Kardec fala, mas de um sábio sem pretensões. São assim também as de uma multidão de homens esclarecidos. Os adversários perguntam por que os espíritos não se prestam, melhor do que o fazem, aos meios para convencer certas pessoas, cuja opinião seria de uma grande influência. Acrescentam que se lhes opõe uma falta de fé, e isso lhe respondem com razão que não podem ter uma fé antecipada. Isso Kardec não discute. Então, assim, nós não queremos que vocês tenham uma fé antecipada. Nós queremos que vocês tenham uma fé de raciocínio, pensando se é possível isso existir ou não. E aí partirem para as experiências. É um erro crer que a fé seja necessária, ele falou. Mas a boa fé é outra coisa. Há céticos que negam até a evidência e que milagres não podiam convencer. Que responder a essas pessoas que não veem por toda parte, senão ilusão e charlatanismo? Nada. É necessário deixá-las tranquilas e dizerem quanto quiserem que nada viram e mesmo que nada pode fazê-las ver. Ao lado desses céticos endurecidos, há aqueles que querem ver a sua maneira. Não compreende que os fenômenos não podem obedecer à sua vontade. Não sabem, não querem se colocar em condições necessárias. Se os espíritos não se empenham em convencê-lo com prodígios, é porque não medem a importância como eles mesmos o fazem. Para compreender os espíritos, é necessário se elevar pelo pensamento acima do horizonte material e moral e se colocar em seu ponto de vista. Não cabe a eles descerem até nós, mas nós de subirmos até eles, e ao que nos conduzem o estudo e observação. Os espíritos amam os observadores assíduos e conscienciosos. Para eles, multiplicam as fontes de luz. O que os afasta não é a dúvida da ignorância, é a fatuidade desses pretensos observadores, que nada observam, que pretendem metê-lo no banco dos réus e manobrá-los como marionetes. Sobretudo,
é o sentimento de hostilidade e difamação que eles carregam. Sentimento que está em seu pensamento, se não está em suas palavras. Eles querem os fenômenos ao seu comando, e os espíritos não obedecem ao comando. É necessário esperar seu bom querer. Aos olhos do observador atento e assíduo, eles surgem das quantidades que se corroboram umas com as outras. Que faz o naturalista que quer estudar os estudos de um animal? Olha como Kardec tinha um raciocínio fabuloso. Olha o que ele fala. Ó. Que faz o naturalista que quer estudar os estudos de um animal? Manda-o fazer tal ou tal coisa? Não. Ele espia as manifestações espontâneas de seu instinto, espera-as e as agarra de passagem. O simples bom senso nos mostra que, por mais fortes razões, deve ocorrer o mesmo com os espíritos, que são inteligências bem mais independentes que nos animais. Então, nós vamos aprender no Espiritismo que, muitas vezes, nós aprendemos com os espíritos mais simples. Então, o próprio Kardec fala que ele aprendeu que muitos espíritos não sabiam que tinham morrido, não porque os espíritos superiores falaram para ele, não, porque durante as reuniões apareciam muitos espíritos falando que não sabiam que tinham morrido. E quem participa de reunião mediúnica sabe que isso é um fato muito corriqueiro. Então, é das observações, muitas vezes, até de espíritos muito simples, que vão sendo formadas as teorias dos fenômenos, porque os espíritos não têm pretensão nenhuma de enganar, eles são o que são e falam o que estão sentindo ali. Mas é necessário tirar de dentro de si aquilo que você acha que sabe. Mas isso um dia, talvez não tão longe, a ciência vai conhecer desses fenômenos espíritos. E o dia que conhecer, por exemplo, o perispírito, olha que avanço que vai acontecer na medicina, não precisar cortar mais ninguém, operar uma pessoa somente trabalhando no perispírito dela, mas tudo chega à sua hora, nada chega antes do tempo. Então vamos agora para um outro artigo chamado Alexander von Humboldt, não sei se é assim que fala. Acho que no Brasil poucas pessoas conhecem esta pessoa, mas ele foi muito importante na Terra, mas nós pouco conhecemos. Então, Frederic, ele era alemão, não sei nem falar isso, Wilhelm Henrique Alexander von Humboldt, o Barão de Humboldt, mais conhecido como Alexander von Humboldt, foi um geógrafo, naturalista e explorador nascido na Prússia, atual Alemanha. Ele nasceu em 1769 e faleceu dia 6 de maio de 1859. Então, na revista super interessante que eu fui buscar na internet, fala o seguinte: viajante do século XIX, escalou vulcões, foi ídolo de Darwin, fundou a ecologia e anteviu o aquecimento global. Suas ideias caem no Enem, que é o exame para entrar nas faculdades, principalmente estaduais, mas pouca gente hoje sabe quem ele foi. Em 1869, 100 anos após 1869, 100 anos após o nascimento de Humboldt e 10 anos após a sua morte, 80 mil pessoas se reuniram no centro de Berlim, sua cidade natal, para celebrá-lo. Isso dá 17% da população da cidade na época. 3 centenas de espécies vegetais, 1 centena de espécies animais, uma geleira, uma cidadezinha na Argentina, um rio em Santa Catarina, 3 parques e 13 municípios americanos, um pico na Venezuela. Essa é uma lista resumida das coisas que chamam Humboldt. Se todo mundo já ouviu falar de buracos negros e graças a Stephen Hawking, se todo mundo sabe o que é natureza e por que devemos cuidar dela, é graças a Humboldt. Então está a figura de Alexander Humboldt da internet. Então ele faleceu em 6 de maio de 1859 e foi evocado
na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, dia 13 e 20 do mesmo mês, ou seja, uma semana após o seu desencarne. Então, Kardec pergunta a São Luís, que é quem coordenava esses trabalhos, né, de evocação. Podemos chamar o espírito do senhor Alexandre de Humboldt, que acaba de morrer? Ele falou, se quiseres, amigos. E evocado, ele disse, eis-me aqui, isso me espanta. Por que isso vos espanta? Estou longe do que era há apenas alguns dias. Nosso chamado vos contraria? Ele falou, não. Tivesses consciência do vosso novo estado logo depois de vossa morte? Ele disse, eu a esperava há muito tempo. Lamentais a vida terrestre? Não, de modo algum. Sinto-me feliz, não tenho mais prisão. Meu espírito está livre, que felicidade mesmo. E que doce momento aquele que me trouxe nova graça de Deus. Que pensais da estátua que se vos levantará em França, embora sejais estrangeiro? Meus agradecimentos pessoais pela honra que se me faz. O que estimo, sobretudo, nisso, é o sentimento de união que esse fato revela, o desejo de ver acabarem com todos os ódios. Por que foi muito importante? Porque ele era alemão. E a França e a Alemanha guerrearam por muito tempo. Nós vamos ver daqui a pouco sobre Goethe. Ele continuava com o mesmo nacionalismo alemão. Então, Humboldt, ele falou assim, muito obrigado, mas eu não estou agradecendo por mim, eu estou agradecendo porque esse fato revela que não tem mais tanto ódio entre os dois países, porque ele era alemão e estava sendo homenageado na França. Vossas crenças mudaram? Ele falou, sim, muito. Mas ainda não revi tudo. Esperai ainda para me falar mais profundamente. Estais satisfeito com o emprego de vossa existência terrestre? Sim. Cumpri quase o objetivo que me havia proposto. Servi a humanidade, por isso sou feliz. Então, nessa revista super interessante, mostra que ele era de uma família rica, ele pega a fortuna que ele recebeu e vem aqui para a América do Sul, ali, Colômbia, Equador, ele começa a entrar na Amazônia, descobrindo novas plantas, novos animais. Ele era muito anti-escravagista, então, onde ele chegava, ele motivava as pessoas a largarem essa questão da escravatura para trás. Então, é um espírito realmente superior. Quando vos propusesse esse objetivo, vindo na Terra, escolhesse essa existência terrestre, ele falou assim, havia numerosos candidatos para essa obra. Eu pedi ao ser por excelência, ou seja, a Deus, para me conceder e eu obtive. Então, é sempre bom a gente lembrar que os espíritos em mundos mais elevados, as missões deles são efetuadas em mundos ainda mais atrasados, porque nos mundos mais elevados, como nós já vimos, como nós tratamos do primeiro caso do Bernard Palissy, na primeira vez que nós tratamos da Revista Espírita, lá há puro amor, eles não têm muito o que fazer naquele mundo elevado. Então, eles vêm trabalhar em nome de Deus em mundos inferiores. Isso que ele colocou aí. Lembrai-vos da existência que precedeu aquela que vins de deixar? Sim, ela ocorreu longe de vós, em um outro mundo bem diferente do vosso. Esse mundo é igual, inferior ou superior à Terra? Ele falou superior, perdoai, não um espírito elevado. Então, ele falou assim, desculpa eu estar falando isso, que eu estava num mundo bem superior ao de vocês. Podeis nos dar uma descrição dos seres animados do mundo em que estáis? Eu tinha esse desejo vos falando mesmo agora, mas compreendi a tempo que teria dificuldade para vos explicar isso perfeitamente. Ali os seres são bons, muito bons, compreendei já este ponto, que é a base de todo o resto do moral nesses mundos. Nada ali entrava o voo dos bons pensamentos, nada lembra os maus. Tudo é felicidade, porque cada um está contente consigo mesmo e com todos aqueles que o cercam.
Que simplicidade no organismo de uma sociedade. Hoje, que estou em condições de comparar as duas, estou espantado com a distância. Olha, ele estava saindo de uma sociedade que ainda tinha escravidão, né? Não penseis que vos digo isso para vos desencorajar, não, muito ao contrário. É necessário que o vosso espírito esteja bem convencido da existência desses mundos. Então tereis um ardente desejo de atingi-los, e o vosso trabalho vos abrirá a sua rota. Então, Kardec pergunta, esse mundo faz parte do nosso sistema planetário? Sim, está muito perto de vós, entretanto, não se pode vê-lo, porque ele não tem o seu próprio foco de luz, e não recebe a luz, não reflete a luz dos sóis. Aí Kardec pergunta, mas se ele não tem foco de luz e se não recebe nem reflete a luz solar, reina ali, portanto, uma obscuridade perpétua? Ele responde, os seres que ali vivem não têm nenhuma necessidade de luz. A obscuridade não existe para eles, não a compreendem. Pensais, pois sois cegos, que ninguém pode ter o sentido da visão. Vamos lembrar de Bernard Palissy, que que relatou como que era Júpiter, que Kardec perguntou, mas Júpiter é um mundo muito distante, a luz do Sol, bem dizer, nem chega lá. Ele falou assim, olha, nós não necessitamos da luz material, nós temos outras luzes. Então, funciona mais ou menos como no mundo espiritual, onde os espíritos não precisam da luz material para enxergarem. Viste de novo o Árago, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, desde a vossa reentrada no mundo dos espíritos. Então, o Árago era um amigo dele, muito amigo, que desencarnou um pouco antes dele. Então, ele falou assim, foi ele que me estendeu a mão quando deixei o vosso. Então, nós vamos tratar desse espírito François Arago. François Arago é um astrônomo e físico, um dos principais amigos e interlocutores de Humboldt em Paris. Ocupou o cargo de primeiro-ministro da França de 10 de maio a 24 de junho de 1848. Deve-se às investigações de Arago a confirmação da teoria ondulatória da luz. A gente percebe o elevado nível desses espíritos que vieram em missão para fazer a Terra avançar mesmo. Ele nasceu em 26 de fevereiro de 1786, então ele era francês, né, nasceu na França, e faleceu em 2 de outubro de 1853. Então, Kardec, então nota, François Arago, tendo sido chamado na sessão de 27 de maio por intermédio de outro médium, assim respondeu a perguntas análogas. Qual a vossa opinião sobre o Sol que nos ilumina? Aí ele falou assim, ainda nada aprendi aqui como ciência, entretanto, creio sempre que o Sol é um vasto centro elétrico. Essa opinião reflete a que tinhas como homem ou a vossa como espírito. Minha opinião de quando vivia, corroborada pelo que sei agora. Aí quem estava entrevistando ele falou o seguinte, uma vez que vins de um mundo superior à Terra, como ocorre que não tivesse conhecimentos precisos sobre essas coisas antes de vossa última existência e da qual vos lembrais hoje? Ele responde, eu os tinha certamente, mas o que me perguntas não tem nenhuma relação com tudo que pude aprender em pré-existências, de tal modo diferente daquela que deixei. A astronomia, por exemplo, foi para mim uma ciência toda nova. Então é importante a gente saber que o espírito ele tem que aprender muita coisa. Então, mesmo um espírito superior vivendo num mundo bem mais elevado que o nosso, ainda não sabe tudo. Como ele falou, olha, astronomia eu vim aprender aqui na Terra. Mesmo já tendo participado de um mundo superior, eu me ocupava de outros temas. Pensais que dentro de algum tempo, quando fizerdes novas observações, podereis nos informar melhor sobre a natureza do Sol? Ele falou, sim, talvez e de bom grado, entretanto, não conteis muito comigo, não estarei muito tempo errante. Onde credes ir quando não estiveres mais errante?
Deus me permite repousar alguns momentos. Vou gozar dessa liberdade para encontrar amigos queridos que me esperam. Em seguida, não sei ainda. Aí Kardec falou para ele, pedimos a permissão para vos dirigir algumas perguntas, as quais os vossos conhecimentos em história natural, que ele tinha muito conhecimento nisso, vos colocam, sem dúvida, em condições de responder. Então, Kardec faz diversas perguntas, e uma delas, Kardec aproveita na questão 589 do Livro dos Espíritos, quando ele vem falar daquelas plantas carnívoras. E, no trimestre seguinte, durante uma guerra entre a França, não me lembro se com a Itália também, houve uma tempestade que paralisou a guerra. Então, alguns espíritos falaram que aquela tempestade veio justamente para isso. Então, Kardec evoca novamente Arago para explicar isso. Então, Kardec usava muito dessas situações, como nós já vimos em outros trimestres, para as respostas do Livro dos Espíritos. Ele percebia que o espírito era evoluído e fazia as perguntas. Muitas vezes ele não as aproveitou todas, porque ele não aproveitava só aquela pessoa, ele já tinha pergunta na cabeça. Ele perguntava para outros espíritos e formava convicção do que deveria ou não ir para as obras básicas. E aí nós vamos ver um outro personagem que Kardec evoca, esse muito famoso, Goethe, né? Ele é um artigo de junho de 1859. Então, na internet, nós vamos ver que Johann Wolfgang Goethe, que nasceu em agosto de 1749 e morreu em março de 1832, ele teve muito contato com o Humboldt também, era amigo. Foi um dos mais importantes figuras da literatura alemã e do romantismo europeu nos finais do século XVIII e início do século XIX, que também fez excursões no campo da ciência natural. Por meio do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, Goethe tornou-se famoso em toda a Europa. Sua obra-prima, porém, é o drama trágico Fausto. Eu tenho pouquíssima cultura, não conheço, mas todo mundo que tem mais cultura conhece Fausto. Goethe é até hoje considerado o mais importante escritor alemão, cuja obra influenciou a literatura de todo o mundo. O romance O Sofrimento do Jovem Werther é escrito em primeira pessoa e com poucos personagens, em que o protagonista se mata após o fracasso de sua pretensão sentimental. Após a sua publicação em 1774, teria ocorrido na Europa uma onda de suicídios, atribuída à influência do personagem de Goethe, que foi chamado Efeito Werther. No entanto, esse impacto do romance sobre o número de suicídios nunca foi demonstrado. Então, Kardec evoca Goethe. Estou convosco. Em que estado estáis como espírito, errante ou reencarnado? Errante. Estais mais feliz do que quando vivo? Sim, porque estou livre do meu corpo grosseiro e vejo o que não podia ver. Pareces que não tinhas uma situação infeliz quando vivo. Em que consiste a superioridade de vossa situação atual? Ele falou, acabo de vos dizer, vós, adeptos do espiritismo, desejam compreender essa situação, porque o nosso corpo, ele limita muito principalmente a inteligência do espírito. Qual é a vossa opinião atual sobre Fausto, que foi o romance que ele tornou mais famoso, o livro que ele tornou mais famoso, né? É uma obra que tinha por objetivo mostrar a vaidade e o vazio da ciência humana. E, por outro lado, exaltar no que tinha de bom e puro o sentimento do amor e o castigo no que havia de imoral e mal. Foi por uma certa intuição do espiritismo que pintaste a influência dos maus espíritos sobre o homem? Como foste conduzida a fazer essa pintura? Ele falou, eu tinha lembrança quase exata de um mundo onde via agir a influência dos espíritos sobre os seres materiais. Tinhas, pois, a lembrança de uma existência precedente? Sim, certamente. Poderia dizer-nos se essa existência ocorreu na Terra? Não,
porque nesta não se via os espíritos agirem, foi bem num outro. Mas então, uma vez que nesse mundo se podia ver os espíritos agirem, ele deveria ser superior à Terra. Como ocorre que vistos de um mundo superior para um mundo inferior, havia, pois, queda para vós? Quereis nos explicar isso? Ele falou assim, era superior até um certo ponto, mas não como entendeis. Os mundos não têm todos a mesma organização, sem serem, por isso, de uma grande superioridade. De resto, sabeis que cumpri entre vós uma missão, que todos não podeis vos dissimular, uma vez que fazeis ainda representar as minhas obras. Não havia queda, uma vez que servi, e sirvo ainda para a vossa moralização. Apliquei o que eu poderia ter de superior neste mundo, precedente para castigar as paixões dos meus heróis. Sim, ainda se representam vossas obras. Vem-se mesmo de traduzir em ópera vosso drama, o Fausto. Assistisse a essa representação? Sim. Olha como é importante. Muitas vezes as pessoas estão colocando, ou em filme, principalmente no teatro, e aqueles espíritos que criaram as obras vão lá assistir, né? E muitas vezes até inspirar os artistas. Quereis nos dar a vossa opinião sobre a maneira pelo qual o senhor Gounod interpretou o vosso pensamento por meio da música? E falou assim, ele me compreendeu muito bem. Eu, músico alemão, não teria feito melhor. Ele pensa, talvez, em músico francês, ou seja, mais doce, logicamente, né? Que pensais de Werther, que foi aquele romance dele que gerou aquela sequência de suicídio? Ele falou, reprovo agora o desenlace. Essa obra não fez muito mal exaltando as paixões? Fez, ele falou, e causou infelicidades. Ela foi a causa de muitos suicídios. Dele sois responsável, ele falou, se houve uma influência infeliz, difundida por mim, é bem disso que sofro agora e do que me arrependo. Então, a importância do que as pessoas escrevem, do que as pessoas propagam, porque muitas vezes a pessoa tem condição de não se deixar levar por uma situação igual a essa e refletir que aquilo é mais uma questão literária, alguma coisa assim. Mas ela tem sempre que pensar que as pessoas que estão lendo, ouvindo o que ela fala, pode não ter essa mesma condição. E disso retirarem consequências muito difíceis. Então, nós temos sempre que ter muito cuidado com o que nós falamos, principalmente com o que nós escrevemos, porque muitas pessoas que estão lendo ou ouvindo podem não estar preparadas para aquilo. Tinhais, quando vivo, creio, uma certa antipatia pelos franceses. Aí nós vamos voltar no Humboldt, que não tinha nenhuma por ser um espírito mais evoluído que Goethe. Ocorre o mesmo atualmente? Ele falou, sou muito patriota, quer dizer, ele guardava essa questão de nacionalidade ainda, né? Estais ainda ligado a um país do que a outro? Amo a Alemanha, em seus pensamentos e em seus costumes quase patriarcais. Então, nós vimos aí, eu vou abrir agora para perguntas, para colaborações, como é rica a doutrina, a revista espírita, para nós entendermos, muitas vezes igual no caso de Humboldt, né, a missão tão grande que ele teve na Terra, e a revista é super interessante, fala, se hoje nós falamos em ecologia, deve-se a ele, que ele veio com essa missão de descobrir, de desenvolver, ele cuidou dessa questão do aquecimento global, foi o primeiro que falou, ele descobriu, como ele chegou, um dos primeiros que chegou via Equador, na floresta amazônica, ele descobriu milhares de plantas novas, de animais novos. Então, ele desenvolveu a ciência de uma forma muito rápida, no pouco tempo que ele viveu. Então, são espíritos que vieram em missão
e que muitas pessoas muitas vezes nem conhecem, né, do trabalho tão grande que fizeram aqui na Terra. Então, eu abro para vocês, se alguém tiver alguma questão, quiser colaborar também, fiquem à vontade. O Edson. Acho que o Emanuel levantou a mão, o Donizete. Não está aparecendo aqui, acho que é baixo rapidinho. Emanuel, pode falar se quiser. Abre o microfone. Não, fale você primeiro, depois eu falo, tá bom? Primeiro, quero dizer que é uma alegria vê-lo aqui conosco nessa visita, viu, Emanuel? Ixi, mas é mesmo. É um prazer para nós e as suas contribuições. Eu só queria voltar lá no primeiro artigo que você apresentou. Da ciência. Isso, para a gente destacar a sabedoria, a inteligência de Allan Kardec em refutar as contestações e as contrariedades que se ofereciam à doutrina espírita, né? E eu me lembrei, enquanto você falava, Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, ele se tornou espírita pesquisando a doutrina espírita. E no final da vida dele, ele gravou um vídeo que está na internet, que todo mundo pode ver, em que ele fala exatamente sobre isso. Aqueles que, muito futilmente, sem qualquer pesquisa, sem qualquer esforço do conhecimento, criticam a doutrina espírita. E ele falou que tudo aquilo que ele apresentava foi fruto de estudos que ele fez durante mais de 20 anos. Então, muitas vezes, as pessoas estão falando do que não sabem, né? Verdade. Pois não, Emanuel, pode falar. Então, gente, a propósito mesmo disso que você acabou de dizer, quando o Edson fazia a leitura, eu me lembrei de William Crookes, que foi instigado pelos seus colegas de academia a pesquisar os fenômenos ditos de intervenção dos espíritos na vida corporal, para demonstrar-lhes a fraude. Ele foi instigado a investigar os fenômenos psíquicos com o propósito deliberado, já formado antes, de demonstrar que eles eram produto de fraude. No entanto, após todas aquelas pesquisas que ele fez com um rigor científico, porque, na época, o paradigma científico era a de observação dos fatos, e ele fez isso, as pesquisas, quem lê o livro que descreve essas pesquisas de William Crookes fica bobo de ver o rigor com que ele cuidou dessa investigação para, afinal, concluir que os fenômenos eram verdadeiros, com o que ele provocou uma hecatombe lá em Londres e no mundo científico, né? Então, o que Kardec diz é que até se Jesus se materializasse em Nova York, que hoje é o centro do planeta, né? E lá dissesse, gente, olha, é verdade, essas coisas acontecem mesmo, alguém iria dizer, olha, isso não aconteceu, não. Isso aí foi uma ilusão coletiva, estavam todos lá já querendo isso, não é verdade. Iam encontrar argumentos para desmentir aquela realidade, né? Então, Kardec, como sempre, faz análise de uma profundidade fora do comum. É inegável isso, né? Você vê pela própria história do Humboldt, né? Que era um cientista, né? Era um consagrado, e mesmo assim, e depois dele nós tivemos vários outros que foram muito felizes, e entre nós aqui, nós tivemos
o Hernani Guimarães de Andrade, que fez pesquisas de uma profundidade científica que poucos de nós espíritas conhecemos, né? Então, nós temos confirmações científicas das afirmações doutrinárias que o Pentateuco espírita faz. Era isso. Desculpem, eu falo muito e Não, que isso. eu sempre me critico. Nossa, colaborar muito. Muito obrigado, João Manuel. Muito prazer você estar aqui com a gente, viu? A propósito também, lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec trata do método, ele fala dos materialistas orgulhosos. Não adianta discutir com eles, porque eles estão tão fechados no pensamento que tudo que você falar e mostrar, eles não vão aceitar. E é uma coisa interessante nós observarmos no espírito do Goethe, que ele, mesmo desencarnado, continuava alemão, né? Por isso que ele é tão levado quanto o Humboldt, né? Então, é essa coisa que a doutrina espírita, na sua essência, diz muito claramente que os espíritos não têm nacionalidade. Você reencarna no lugar que for mais apropriado para o seu desenvolvimento moral, o seu desenvolvimento intelectual e para a contribuição que se espera que você dê para a sociedade em que você for inserido, não é? Então, esse negócio de dizer, bater no peito, eu sou brasileiro, cantar o hino nacional de cabo a rabo, e, por falar nisso, eu sei cantar o hino nacional de cabo a rabo, né? E costumo pôr a mão no peito quando ouço o hino nacional. Mas isso é uma coisa da minha infância, da minha juventude. Agora, o espírito, ele vai reencarnar lá na África, se for necessário, ele vai reencarnar na China, se for necessário, na Rússia, nos Estados Unidos, em Costa Rica, até que é uma boa ideia para minha próxima encarnação, a Costa Rica, né? Então, isso aí, não tem essa coisa de nacionalidade, de patriotismo, o meu país vai ser o maior do mundo. Isso é bobagem. Nós somos membros da grande família humana. Somos filhos de Deus, onde quer que a gente nasça. Isso mesmo. Eu acho que uma grande contribuição da globalização que nós estamos vendo, internet, essa comunicação, essa interdependência econômica, está justamente nos levando a pensar além da nacionalidade, do fanismo, né, do nosso país. Até porque, como o Emanuel disse, nós poderemos reencarnar, mas também já reencarnamos. Porque antes de 1500 não tinha Brasil. Então, é bem provável que nós já vivemos em outros países da Europa, da Ásia, da África, seja onde for. Então, nós já trazemos isso conosco. Mais alguém gostaria de comentar, perguntar? Fique à vontade. Terêncio, abre o microfone. Pode falar, Terêncio. Eu gostaria de perguntar ao doutor Emanuel por que ele gostaria de reencarnar na Costa Rica. Porque o clima lá é muito bom, rapaz. E aquelas praias são insuperáveis, né? E o espírito do povo é um povo muito alegre, né? Muito chegado. Você chega, eles já te abraçam e tal. Na verdade, hoje tem essa coisa da exploração comercial do turismo. Mas eles sempre foram desse jeito, né? Então, bom, também eu vou dizer para Deus lá, ó, você me coloca onde for necessário, onde eu puder aprender alguma coisa, né?
Mas já imaginei, Terêncio, que eu cheguei a um ponto que eu preciso começar a aprender a incorporar a sensibilidade da figura feminina. Né? Já falou isso mesmo. Eu já falei isso? Já falou, sim. Ah, então tá bom. Então deixa para lá. Não, você deve ter falado em outra oportunidade, não agora. Ah, bom. Não, foi outra Eu oportunidade. penso que está na hora de eu começar a reencarnar como mulher, coitados dos meus filhos, nas primeiras encarnações que eu tiver como mãe, né? Porque, meu Deus do céu, tem que ter dó deles. Também se inclui na lei de causa e efeito, né? O que eu vou fazer? Eu preciso aprender. E não existe outro mecanismo de aprendizagem que não o erro. É errando e colhendo os efeitos desagradáveis dos seus erros é que você aprende e os corrige, né? Então, você já pensou, Terêncio, eu lá na Costa Rica, naquela praia, como mulher, vai ser uma maravilha, rapaz. Oi, Manuel, quem sabe você já foi mulher, hein? Não, eu fiz uma vez uma pesquisa aqui num equipamento eletrônico que tinha aqui no Shopping Paulista, quando eu estava ainda na ativa e era juiz aqui em São Paulo. Eu fiz uma pesquisa lá eletrônica e saiu que eu fui há 450 anos atrás uma feiticeira, imagine, rapaz, uma feiticeira lá na Sibéria, na Rússia. Na Sibéria. Falei, ô louco, meu. Nossa. Isso você quer Costa Rica, aquele frio que você passou lá, você indo para Costa Rica. Então. Ô, Manuel, isso aí era uma médium eletrônica fraudulenta, hein? Bem provavelmente, viu? Porque me jogar como mulher, como feiticeira, e lá na Sibéria, meu Deus do céu. Mal. Pessoal, nós agradecemos muito a presença de todos. Nosso horário termina às 21 horas. Apareçam sempre, quando quiser, viu, Emanuel, Terêncio? Como sempre, estamos abertos aí para esse bate-papo nosso sobre a Revista Espírita e outros dias também, viu? Fique à vontade.